Fala galera, beleza? Antônio por aqui. Sexta aula da série aí de polimorfismo. A aula vai ser bem rápida. Inclusive eu já tinha gravado essa aula, só que na hora que eu fui editar aqui, eu só tinha captado o áudio. O OBS aqui não funcionou como esperado. Então, vamos seguir aqui. Vocês vão lembrar que na aula de traits, quando a gente implementou ali format display, por exemplo, a trait, né, de format display e até a partial equal, salvo engano, a gente implementou elas na mão, né? Então, cada implementação ali era, sei lá, 5, 10 linhas ali de código, para fazer algo que na maioria das vezes é óbvio, né? Eu quero que imprima todos os campos, por exemplo, de uma struct. E o compilador não deixa, né? Ou eu quero que compare todos os campos. Porém, o Rush tem um atalho para isso, que é a derive. E a gente até já utilizou algumas vezes aqui lá no começo do curso. Então, é uma linha e o compilador gera essa implementação aí toda para você. Então, eu vou te mostrar aqui na prática como que funciona isso. Pro log payload, como eu falei para vocês, eu já tinha gravado a aula e ele já está implementado. Então, eu não vou utilizar ele, mas a gente vai utilizar aqui para métrica, que não está implementado. Eu não tinha implementado para métrica. Então, o que acontece? Métrica hoje não implementa debug. E se a gente tentar aqui no main, por exemplo, fazer o seguinte, eu vou definir uma variável aqui, vou botar aqui, ó, métrica 2, por exemplo. Eu acho que não tem nenhuma variável chamada métrica. E aí essa métrica 2 vai ser do tipo o quê? Vai ser uma métrica payload, né? E a gente vai passar aqui os fields dela. Se não me engano, nome. E aí a gente vai colocar aqui um string from. Vamos colocar que essa métrica vai ser, sei lá, CPU usage. E aí a gente vai ter também aqui o valor. E a gente vai jogar aqui que está no 80%, por exemplo. Até aqui tudo bem, beleza? Só que se a gente tentar imprimir, por exemplo, o valor dessa variável, vamos ver o que vai acontecer aqui, que o compilador vai falar pra gente aqui. Eu não tô falando tão alto, são 6h52 da manhã aqui, eu tô gravando essa aula. Minha esposa tá dormindo, enfim. Mas o que acontece aqui? Se a gente chegar aqui e passar o placeholder e eu, passar aqui que eu quero imprimir dentro do placeholder todas as properties dessa struct ali, que é uma métrica payload, o que vai acontecer? Vamos passar aqui, ó, métrica, e aí vocês vão ver na prática o que o compilador vai reclamar. O compilador está falando para a gente já aqui através do Rush Analyzer que realmente métrica payload não implementa aí, né, a nossa trait debug. E aí o que acontece? A gente poderia fazer aqui a implementação exatamente como foi feito em log. Então, se eu voltar em log, vocês vão lembrar que a display a gente tinha lá embaixo aqui. Foram 2 aulas que eu gravei, tá? Mas a próxima aula eu já vou falar sobre a Orphan Rule aqui, que é exatamente isso aqui. Mas enfim, aqui na display vocês vão ver que a gente implementou a trait na mão. E aí o que acontece? A gente poderia fazer isso aqui, né? Gastar aí 5, 6 linhas para reimplementar isso, né? E conseguir fazer essa resolução. Só que, é muita cerimônia para uma coisa simples, né? Então, como que a gente consegue fazer isso de forma simples? O que o compilador nos ajuda aqui, né? O que o Rush traz? A gente consegue passar para dentro de métrica uma derive. E aí a gente faz o seguinte, eu quero que ela traga, derive da trait debug. Beleza? Automaticamente o nosso erro já saiu daqui. E agora a gente consegue fazer a impressão, né, desses valores ali, que é no caso nome e valor. Então, se a gente for executar aqui o nosso código, por exemplo, vou dar um cargo check. Esqueci de acessar o Event Processor. Vou dar um cargo check aqui. Beleza? Nada acusando problema. E agora a gente vai executar. E aí a gente vai ter aqui a métrica que eu defini, que foi essa aqui. Então, ou seja, a gente consegue, através de uma única linha, trazer todas as implementações ali, ao invés de ter que ficar reescrevendo tudo, né? Não tem muito sentido. E também funciona se você quiser derivar, né, múltiplas traits aí de uma única vez, né? Eu posso derivar aqui também a trait clone. Por exemplo, eu posso derivar aqui a create partial equal
Enfim, a gente pode derivar zilhões de traits aqui sem ter muito problema. E agora, no caso, o nosso payload de métrica, né, consegue fazer o clone, né? Então eu consigo chegar aqui, por exemplo, né, definir uma métrica 2, por exemplo, e dizer que ele é o métrica.clone. Por quê? Porque a gente está fazendo a derivação ali, né, dessa trait. E agora essa struct tem também esse comportamento, né? Ele consegue ter esse comportamento aqui, que é basicamente o polimorfismo que a gente está utilizando. Uma outra trait que é muito legal e interessante, que a gente não tem ali, é, por exemplo, eu consigo chegar aqui também e conseguir derivar a default. E aí o que acontece? Porque nas nossas implementações a gente não tem um método default, né? A gente não tem esse comportamento. E aí o que acontece agora? Eu consigo chegar aqui, ó, definir mais uma variável aqui, que vai ser a métrica 3, por exemplo, e aí eu vou dizer que ela é o seguinte, ó, métrica payload, e aí nesse caso eu quero que seja o default. Ele já vai gerar para mim essa variável, né, com essas properties ali nos valores default, sem a gente ter implementado nada. A gente só está fazendo essa herança, digamos assim, e derivando essas características ali de dentro da default. Então, como que isso fica em prática? Né, se a gente chegar aqui agora e novamente executar o nosso código, o que vai acontecer? A gente tem aqui um default, só que eu não imprimi ele, né? Então, vou chegar aqui, vou copiar e vou colar aqui pra gente imprimir essa métrica 3. E aí a gente vai ver como que... Ixi Maria. E a gente vai ver como que ficou ela. Então tá aqui a métrica 3. O valor de folha vai vir zerado, então como é uma string, vem uma string vazia e inicia ali o valor com 0. Então, como log eu já tinha feito na aula que eu gravei e não funcionou, agora a gente aplicou para métrica, a gente também pode aplicar para alerta aqui, né? Então, eu consigo chegar aqui e dentro dessa struct de alerta, a gente consegue chegar aqui e também fazer o derive dela. Então, vamos derivar aqui debug, que é essencial, né? Também vamos derivar clone e também vamos derivar aqui default. Que default aqui também a gente não tem implementado. Então, com isso, agora essa struct a gente já consegue ter essas características aqui automaticamente. E eu vou deixar aqui também quais são as traits mais comuns aí que a gente utiliza no mundo, né, no mundo Rush, né? Então, vamos colocar aqui assim, ó, traits mais comuns. Como eu já coloquei ali, né? A gente tem a derive, aí a gente vai ter a debug. A gente também tem a default, né? Como o autocomplete já queria fazer ali. Essa também é bem comum, então você vai usar bastante. A gente tem também, né, a clone. Você vai usar muito também. Clone é algo que resolve muitos problemas aí quando você estiver desenvolvendo, que você não consegue realmente, né, reatribuir um valor ou etc. Então, dar essa característica aí para a tua estrutura de dados é essencial. Você também vai usar bastante a partial equal. Essa aí é a queridinha também. A equal também é bem usada, não com tanta frequência, mas você também usa. Já vou deixar ela aqui, né, que a gente utiliza bastante. Também vou deixar aqui, sabe qual? A hash. E pronto, essas aqui são as traits mais comuns aí da biblioteca que a gente acaba utilizando. Uma pergunta que pode ser bem comum, né? Quando você deve utilizar, né, por exemplo, a derive, né, ou implementar na mão. Isso aqui acontece muito, eu tinha essa dúvida. O que eu sugiro para vocês, né? Se você tem um comportamento, né, que tipo... Ou melhor, né? Se o comportamento padrão
por exemplo, da default aqui funciona para você, né? Se esse comportamento padrão ele basta, tipo, se você estiver utilizando aqui, por exemplo, a partial equal, que seja o caso, né? E comparar todos os campos e clonar tudo, imprimir tudo de uma vez, funciona para você, você utiliza derive. Agora, quando você precisa aí de uma lógica customizada, né? Então, ali no caso do... Deixa eu salvar isso aqui, né? Mas aqui no caso do log, né? A gente não modificou a forma como a gente estava imprimindo. Mas se no caso você fosse modificar a forma como você vai imprimir os campos ou etc., faz sentido você implementar isso aí na mão, né? Imagine que eu tivesse aqui, por exemplo, que aqui dentro eu precisasse passar realmente bonitinho aqui com o valor do log, né, e etc. Enfim, passando ali qual que é o nível do payload e etc. Aí faz sentido eu implementar o display na mão, porque realmente a display não vai trazer isso pronto. Então assim, e que fique claro, né, que tipo a trait de debug, isso aqui a gente utiliza mais em desenvolvimento. Já a trait display, por exemplo, essa sim, ela vai para o usuário final. Então, acaba que faz mais sentido a gente ter, né, uma implementação ali, no caso, customizada, digamos assim. E agora, eu vou querer alterar aqui só um teste para fazer, para ter certeza, né? Eu já tinha escrito testes aqui quando eu gravei a aula a primeira vez, então eu quero... Esse foi o teste, inclusive, que eu fiz. Não, acho que foi o último teste. Mas eu quero escrever aqui um teste, por exemplo, garantindo... vamos garantir aqui, por exemplo, o seguinte caso, que o debug funciona, né? Ou seja, a gente quer ter certeza que a trait ali está sendo derivada corretamente. Aí como que a gente pode fazer? Eu vou criar aqui uma variável, né? Ela vai ser um log payload. E aí nesse caso a gente vai passar, por exemplo, como mensagem aqui. Deixa eu pensar. Teste, né? E para o nível a gente passa como sendo info. Acho que faz sentido. Opa. Até hoje eu não acostumei com esse teclado ainda. Beleza. Aqui a gente já tem essa variável aí. Como que eu consigo realmente, de fato, validar se o nosso debug ali, essa característica está sendo carregada, né? Eu defino uma variável aqui chamada debug. Pego, né, o format aqui, ó. E aí a gente vai fazer o format exatamente como ele deveria ser no assert, né? Então, o que eu consigo fazer, né? Eu pego aqui, ó, passo um placeholder exatamente de como a gente quer e mando o log. Ou seja, aqui eu tenho a saída esperada do que deveria vir dentro da string, beleza? E aí agora a gente faz o nosso assert ali. E aí nesse caso, o que eu quero pegar, né? Eu quero pegar aqui debug contenha, né? E aí o que a gente passa para dentro do contains? A gente passa, por exemplo, eu acho que eu escrevi teste, é isso. E aí a mesma coisa a gente faz pro info, né? Porque ele vai vir como uma string ali, né? A gente formatou para que o debug fique tudo na mesma linha, ele consegue fazer essa comparação. E aí nesse caso aqui eu quero que ele contenha info. E aí beleza, aqui a gente já consegue saber se nosso teste está funcionando. Aqui teve um errinho, faltou 2 pontos. E vamos executar. Então, se a gente chegar agora aqui, ó, e executar os nossos testes, a gente tem 8 testes. Cadê? Debug funciona. Então, tá funcionando. A gente conseguiu validar realmente, né, que ele tá herdando essas características e tá conseguindo imprimir ali todos os valores porque ele tem aquela trait. Se eu tirasse, né, a gente pode até brincar com esse exemplo aqui. Se eu tirar,
por exemplo, de log, vamos tirar aqui a debug. Duro que vai quebrar o main também, né? Mas vamos brincar aqui, ó. Vou tirar, beleza. E aí a gente voltar para executar os nossos testes, por exemplo, vamos ver o que vai acontecer. Ele, como eu falei, né? O main ele vai começar a quebrar, mas o teste também quebra. E isso é o mais importante para você entender, porque tipo, ele não pode ser formatado daquela forma, né? Utilizando o placeholder aqui para trazer todas essas properties, porque ele não implementa debug. Então, ou seja, testes passando como esperado. Bom, resumindo, a Derive ela gera essas implementações aí automáticas através aí de traits que a gente consegue, né, derivar de forma que são traits comuns na realidade. Então você vai ter ali o debug, que ele praticamente, na minha visão, todo struct aí deveria ter, né? Deixa eu voltar aqui pra gente. A gente também vai ter o clone, né? Nesse caso aqui a gente não estava utilizando o clone, mas a gente pode derivar o clone aqui. Ele basicamente, né, faz uma cópia explícita aí, né, da struct, do objeto, no caso. A gente vai ter o partial equal, né, que basicamente ele faz a comparação aí, né, de todos os campos. Então ele é equivalente aí a esse camarada e esse camarada aqui. E a gente tem o default, né, que ele carrega pra gente aí os valores padrão dentro dessas structs nossa. Um detalhe aqui importante de falar é que generics propagam as traits que são derivadas, né? Então, se você estiver passando ali um evento, né, com a generic T, né, que seria o evento nosso com a nossa generic T, e ele tiver o clone, né? Então, T também passa a ser um clone, beleza? Então, o comportamento é basicamente esse. As generics, elas acabam propagando também o que está sendo derivado ali, que faz sentido, né? Bom, na próxima aula, que vai ser a última aula da nossa série aí de polimorfismo, a gente vai falar sobre Orphan Rule, que é algo que está ligado aqui com o que a gente falou nessa aula. E por que o Rush não deixa a gente implementar basicamente qualquer trait em qualquer tipo e como que você consegue conectar isso? Imagine que você precise de algo customizado, né? E aí você vai fazer essa implementação na mão e aí Rush às vezes não vai deixar você fazer. E aí como que você consegue contornar? Mas é isso. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal. Por favor, olhem os links da descrição aí do curso, que tem bastante coisa útil para você entrar lá, né? E interagir aí com a nossa comunidade. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!